vamos começar aqui por negócios locais. Então isso aqui é um funil básico de negócio local. Como que ele funciona? Lembrando que o funil de métricas, ele é a jornada do cliente dentro do seu negócio. Então aqui nós temos o nosso cliente, tá? Esse cliente, ele vai ver um anúncio no Instagram, no Facebook. A partir desse anúncio, ele vai para o WhatsApp ou Direct Messenger do Instagram do nosso cliente, tá? E a partir do WhatsApp ou Direct Messenger, ali é feita a negociação e aí é feita uma venda, tá? Então essa aqui é a jornada do cliente de um negócio local. Então quais são as métricas que eu tenho que avaliar para essa jornada e saber se ela está sendo efetiva ou não? Então a primeira coisa que nós temos que observar é a impressão. Se nosso anúncio está tendo impressões. Se ele está tendo impressões, ele está veiculando. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quanto que está custando o nosso CPM? Para quem não lembra, CPM é custo por 1000 impressões. Então, esse CPM ele pode estar muito alto ou pode estar muito barato. Tá? O que vai determinar um CPM caro ou baixo é o público, a concorrência do público lá no leilão, tá? E a qualidade do seu anúncio, ou seja, do seu criativo. Lembrando que a qualidade do criativo não necessariamente é qualidade técnica, não quer dizer que tem que ser gravado numa câmera boa, não tem que ser gravado em forma cinematográfica, não é isso. É se ele retém o público ou não, se ele está comunicando bem com o público ou não, se ele está fazendo com que o público pare, leia ou escute o que está sendo dito no anúncio, tá? Isso é o que determina a qualidade do anúncio. E aí nós vamos avaliar também o clique e o custo por clique. Então essas daqui são as principais métricas que a gente vai analisar o anúncio. São elas que vão me dizer se o nosso anúncio, o criativo, ele tá bom ou ruim. O que é o CTR? É a taxa de cliques baseada no número de impressões. Então você pega a quantidade de cliques, divide pela quantidade de impressões, vezes 100, porque é uma porcentagem, vai dar o CTR. Quando é que um anúncio ele é bom? Quando a relação impressão e cliques dá um CTR acima de 1, tá? Então eu tenho lá um CTR 1 é aceitável, 1%. 2 é bom. 3 é muito bom. 4 é muitíssimo bom, tá? Então quanto maior é o CTR, significa que seu anúncio está chamando muita atenção, tá? Então a gente pode avaliar que o nosso anúncio está bom baseado no CTR, ok? Beleza. Leomir, e se eu crio o anúncio, só que o CTR é 0,5%? Isso é ruim? Depende. Depende do valor do CPM. Se, por exemplo, seu CPM é muito baixo, custa ali, por exemplo, R$10 o CPM, e o CTR está 0,5%, significa que com R$20 você vai ter uma quantidade de CPM equivalente a 1%, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você não pode analisar as métricas de forma independente. Não significa que um CTR de 0,5%, ele vai ser sempre ruim. Às vezes ele é aceitável, se ele está levando a quantidade de pessoas suficiente para o seu WhatsApp, no caso aqui do negócio local. Então você sempre tem que observar o contexto geral. Então, por exemplo, você tem lá um CTR baixo, um CPM baixo, e o seu custo por clique está aceitável, ali abaixo de R$1, tá tudo certo, tá? Então você pode ter boas vendas com essas métricas, tá? Beleza. Então essas são as variáveis que a gente analisa o anúncio em si, o criativo. Aí a gente vem aqui agora para as mensagens. Então o que eu vou olhar especificamente nas nossas mensagens? Quantas mensagens novas foram geradas? Ou seja, quantas pessoas clicaram e chamaram lá no WhatsApp? É muito importante essa métrica, porque a gente vai saber se a quantidade de cliques no anúncio está sendo convertida em mensagens. Às vezes a gente tem uma pequena diferença. Então, por exemplo, a gente tem aqui 100 cliques, mas só teve 70 mensagens. A gente está tendo uma perda de 30% e temos que entender por quê. Às vezes, é o próprio link do WhatsApp que não está funcionando bem. Às vezes, as pessoas entram no WhatsApp, mas não conversam e saem, tá? E tem que analisar o público. E a outra coisa que nós temos que avaliar aqui é o custo por novas mensagens. Lembra que anteriormente nós calculamos o CPL, que é o custo por lead? Então, se meu CPL excelente lá da nossa análise anterior, ele era 8,25, o excelente, eu tenho que, nesse contexto aqui, a cada mensagem que eu recebo no WhatsApp, eu estou gastando um custo por mensagem de 8,25. Se eu estiver gastando, por exemplo, R$26, significa que a cada mensagem a R$26, eu estou ali na iminência de começar a anunciar com prejuízo. Então eu tenho que mudar alguma coisa. E provavelmente, quando a gente chega nesse ponto, o custo por clique aqui deve estar muito alto, o CPM deve estar alto, o CTR baixo, ou seja, nós estamos pagando muito
para cada clique. E aí você tem que trocar o criativo. Você tem que mudar o criativo porque ele não está sendo efetivo, certo? Daí a importância de você saber qual é a sua meta de leads, para você saber se você está dentro da normalidade para vender com lucro ou não. Se você não sabe desse dado, você fica perdido sem saber se a quantidade de leads que está chegando vai ser suficiente para você ter lucro ou não. E provavelmente você vai vender sem lucro, vai vender no prejuízo. E a outra métrica que a gente tem que ter é compras, tá? Compras, que é o nosso CPA. Se eu tenho, por exemplo, aqui nesse processo, eu recebi aqui, por exemplo, 40 mensagens. E aqui eu tive 4 vendas. Ou seja, 4 compras lá, meu cliente registrou, vindo das mensagens do WhatsApp. Se eu gastei aqui, digamos, 100 reais, eu pego esses 100 reais e vou dividir por 4. Vai dar 25 reais. Ou seja, meu CPA é 25 reais, tá? E aí a gente volta naquela nossa continha do custo por lead e o CPA para saber se nós estamos vendendo com lucro ou não. Bom, e por fim, nós temos aqui o ROAS, que é o retorno sobre investimento em anúncios, tá? Para a gente saber se nosso anúncio está trazendo lucro ou não, tá? Então você vai junto com as metas de CPL e CPA, saber aqui se seu ROAS está positivo ou não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, que vocês consigam aplicar na estrutura de vocês. E para você que não me segue, vai lá no Instagram, tá? @leomiade86, começa a me seguir. Se você puder, curte lá, compartilha, comenta lá nas nossas publicações, tá bom? E se você conhecer alguém que você acha que esse conteúdo aqui é importante, também envia para ele o nosso perfil e pede para ele acompanhar nosso conteúdo, que com certeza ele está sendo feito de uma maneira para trazer valor para quem nos acompanha, para quem está querendo crescer com tráfego pago e vender cada vez mais, tá bom? Então um grande abraço, até mais!